Glória a Deus. Queridos, boa noite, a paz esteja com todos. Posso ouvir um amém? Amém, né? Deus os abençoe. Antes de passarmos aqui para a palavra, 8h05 agora, o relógio está certo? Está certo? Está cedo ainda. Antes de passar para a palavra aqui, eu quero parabenizar todos os aniversariantes do mês de janeiro, né? Que Deus os abençoe a todos os aniversariantes. Que os meses que porventura vierem sejam abençoados por Deus. Não vou citar alguns nomes aqui para não ficar em falta com alguns. Então Deus abençoe todos os aniversariantes do mês de janeiro, tá bom? Quero mandar um abraço aqui, aproveitando que nós estamos aqui nas redes sociais, a meu primo que foi consagrado a pastor, Marcos, lá no Tocantins, em Palmas. Deus os abençoe, viu, meu querido? Aí nesse ministério, nessa nova caminhada. Deus também abençoa meu primo pastor Jorge Barbosa, lá no Paraná. Deus os abençoe também em nome de Jesus. Pastor Veridiana, Deus os abençoe. Amanhã, segunda-feira, estaremos aí pregando a palavra no setor Del Fiore, casa de oração, leão da tribo de Judá. Fomos convidados e amanhã estaremos aí, se assim Deus permitir. Amém. Quem quer ouvir a palavra de Deus? Alguém quer ouvir a palavra de Deus? Amém. Deus ainda tem muito mais para você nessa noite. Amém. Até agora foi só o começo da introdução da palavra de Deus. Queridos, abra sua Bíblia. Profeta menor Ageu. Pastor, está na Bíblia? Tá. Chega lá em Mateus, volta para trás, tem uma página branca, período antibíblico. Chega em Malaquias, passa por Zacarias, chega em Ageu, capítulo de número 2. Eu tenho certeza que nessa noite você receberá um pouquinho mais da glória de Deus. E eu tenho a certeza, e eu creio nisso, que quando nós passamos a ter o conhecimento da palavra, quando nós entendemos quem somos, as coisas se tornam totalmente diferenciadas na nossa vida. E nós chegamos a um nível mais diante de Deus. Porque o grande propósito de Deus não é apenas te curar, não é apenas te libertar. O grande propósito de Deus é que você chegue mais a Deus, que você cresça em Deus, porque só damos para as pessoas aquilo que nós temos. Amém? Ageu capítulo 2, verso de número 9. Encontraram? Ageu 2, capítulo 2, versículo 9. Isso. Se você quiser ver aqui, fica mais atraente. Vamos lá. Eu quero que você repita comigo, por favor, 3 vezes esse versículo para memorização. O que está escrito lá? A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor do exército. Diga comigo assim: a glória da última casa será maior do que a primeira. Novamente, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta. Eu quero convidar hoje, espero que você não tenha pressa de ir embora. Nós vamos caminhar um pouquinho pela Bíblia Sagrada para até nós chegarmos a esse contexto e entendermos o propósito de Deus para a nossa vida nessa noite. Eu quero voltar um pouquinho no tempo da palavra de Deus, lá no livro do Êxodo, quando nós sabemos que o povo sai do Egito, está agora na terra, está agora no deserto, indo em prol à terra prometida. E Deus levanta Moisés como líder, e no determinado tempo Deus chama Moisés, e Deus manda Moisés fazer o que? Um tabernáculo, a primeira igreja no deserto. Qual era a intenção de Deus?
A intenção de Deus era se relacionar com o povo. Então a igreja era uma tenda. Você vai ver isso em Êxodo 25. A estrutura da tenda, cortinas, utensílios. Havia o pátio, havia o santo, havia os santos dos santos. Deus fala para Moisés: separa a família de Arão para o sacerdócio. O ministério ele nunca é sozinho, ele sempre é em família. Chama a família de Arão, separa eles para o sacerdócio. E assim, Deus institui a primeira igreja no deserto, chamado de tabernáculo. Quando a igreja era montada, em cima do tabernáculo havia uma nuvem, chamava Shekinah de Deus. De dia havia sombra para proteger o povo por causa do calor do deserto, 50 graus. À noite uma coluna de fogo para proteger do frio. E a Bíblia diz que havia uma ordenança, todo o povo vinha trazer um sacrifício, entregava diante do sacerdote Arão. E o sacerdote pegava aquele sacrifício diante do tabernáculo. O povo não poderia entrar no tabernáculo por causa do pecado. Eles traziam as ofertas. O sacerdote pegava, fazia todo o holocausto. A Bíblia diz que Deus estava em cima da nuvem. Deus recebia o sacrifício. Deus mandava raio e trovões. É uma espécie de, como Deus estivesse comunicando que estava aceitando aquele sacrifício. E o texto diz, a Bíblia diz que o povo não entrava para dentro da igreja, apenas chegava na porta da tenda e eram cheios da presença de Deus. Cheios da presença de Deus. Eles não entravam na igreja, eles apenas viam a nuvem em cima do tabernáculo. E na hora do sacrifício Deus mandava trovões e relâmpagos, e eles iam embora saciados. Eles iam embora cantando. Eles iam embora cheios da presença de Deus. O tempo passa, nós sabemos da história. Levanta-se o primeiro rei de Israel, Saul peca. Deus levanta o segundo rei, chamado Davi. E Davi, um dia depois das batalhas, ele está sentado na sua casa, e ele diz assim: Deus até hoje habitou em tendas, mas eu desejo fazer um templo para Deus. Um templo agora de alvenaria. A Bíblia diz que Deus coloca esse desejo no coração de Davi. Davi faz o projeto, mas por causa do pecado lá com Urias, Deus disse: você não vai construir esse templo, mas o seu sucessor, ele sim construirá o templo. Davi morre, velho, farto de dias, e Salomão agora então vai ser o próximo rei de Israel. E o tempo passa e Salomão então lembra do grande desejo do coração de seu pai Davi. E ele diz assim: nós vamos fazer um templo para Deus. Ele faz um decreto diante de todo Israel, e ele diz assim: olha, nós vamos fazer um templo para Deus. E para Deus tem que ser sempre o melhor. Deus não aceita de qualquer jeito. Levante os melhores trabalhadores, mestres de obra, carpinteiros, pedreiros, ajudantes, arquitetos, e levanta 150 mil operários, não de Israel, mas estrangeiros. E como Salomão era bem sucedido nas províncias, ele começa a mandar cartas para os reis, pedindo matéria-prima para a construção da obra, e começam a trazer madeira de acácia, cedro do Líbano, começam a trazer o melhor. Olha, nós vamos fazer o melhor templo para Deus. Existe arquitetura, existe projeto, nós vamos fazer o templo para Deus. Não sei quanto tempo vai gastar para fazer o templo, mas tem que ser o melhor, porque é para Deus. Alguém disse para Salomão: Salomão, precisa se preocupar com a inauguração do templo,
precisa fazer um louvor para o dia da inauguração. Aí Salomão diz assim: olha, chame o maior levita que há em Israel, porque era a função dos levitas, a dedicação do templo. Chame o maior levita que há em Israel. Alguém diz assim: Salomão, existe um problema. O maior levita que há em Israel, abaixo do seu pai, chama-se Asaf. E pela lei judaica, o ministério acaba aos 50 anos. Começa aos 25 e acaba aos 50 anos. Salomão diz assim: se é para Deus, nós quebramos o protocolo. Chame Asaf. E lá vem Asaf. Salomão disse: nós vamos fazer um templo para Deus. Você vai preparar uma canção, você vai preparar uma adoração, para que no dia do templo Deus receba essa adoração. O templo leva 7 anos para ser construído, e vai fazer-se a inauguração do templo. Lembrando, dentro do templo somente levitas e sacerdotes. Nós vamos inaugurar o templo para Deus. O templo está lindo, magnífico. Utensílios de ouro, madeira de acácia, está lindo. Os instrumentos estão preparados. Asaf está preparando o louvor, uma canção faz 7 anos. Do lado de fora, Salomão convida toda a congregação de Israel. Segundo a história judaica, 4 milhões de pessoas estão no dia da inauguração do templo. Nós temos que fazer um sacrifício para Deus. Pastor, não está aí, 2 Crônicas capítulo 7. Vamos fazer um templo para Deus, vamos fazer a inauguração. Lá fora do templo, então, começa a sacrificar os animais. 22 mil bois, 120 mil ovelhas. E a Bíblia diz que quando vão fazer a inauguração do templo, em cima do templo aparece a nuvem Shekinah de Deus. E quando Asaf, Salomão faz uma oração. Salomão diz: Deus, quando eles orarem, o Senhor responde. Quando eles pecarem, o Senhor perdoa. Quando eles trouxerem um sacrifício, o Senhor receba. Eles começam então, Salomão começa a abertura do culto. E a Bíblia diz que quando eles vão começar o louvor da inauguração, a Bíblia diz que veio uma glória tremenda de Deus. A casa foi cheia da presença de Deus. E todos que estavam dentro do templo caíram de unção. A Bíblia não mostra nem a letra da música que Asaf fez, porque a glória do templo foi tão magnífica. Quem está entendendo, diga amém. Quer que para ou continua? A Bíblia diz que o templo agora está inaugurado. A arquitetura do templo, linda. E aí o povo comete o maior pecado que poderia cometer. Eles vêm para o templo, para o culto, e eles começam então a olhar para a arquitetura do templo, e eles começam então a agarrar-se nas pilastras do templo. Aquilo passa a ser para eles um amuleto. Eles esquecem de adorar a Deus e olham para a arquitetura do templo, porque era lindo. Eles começam a agarrar nos pilares. Olha o que está acontecendo isso de novo, hein? Presta atenção. Eles começam. Eu quero abrir aqui um parênteses. Pastor, o senhor é contra templos lindos, luxuosos? Não. A Bíblia diz que você tem que fazer o melhor para Deus, né? Melhor poltrona, melhor ar-condicionado, os melhores instrumentos. Você pode fazer, mas isso não pode tomar o lugar da obra de Deus. Hoje se investe mais em templos lindos e esquece de investir na vida de um obreiro, esquece de investir na vida de um missionário, esquece de fazer um projeto de evangelização. Não tem dinheiro, pastor. Por quê? Porque o templo estava tomando o lugar da obra
naquilo do propósito que Deus determinou. E aí o povo então começa a agarrar nos pilares do templo, esquece de Deus. Em nenhum momento na Bíblia se você vai ver escrito assim, o templo de Deus. Não, você vai ver escrito, o templo de Salomão. Eles tiram o foco de Deus e colocam o foco na arquitetura do templo. E como está escrito, Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus permite que o templo seja destruído. Nabucodonosor, rei da Babilônia, se levanta, vem, destrói o templo, pega os utensílios, leva para a Babilônia, e o povo é cativo, e volta a cativo por 70 anos. Por 70 anos na escravidão. O tempo passa, e o rei da Síria, Ciro, ele toma todas as províncias e toma também a Babilônia, depois de 70 anos. E ele faz um decreto, ele diz assim: olha, o povo vai voltar para a sua terra. E a primeira coisa que eles vão fazer é um templo novamente para Deus. Do tabernáculo ao primeiro templo, 480 anos. O povo está voltando do cativo, e há um decreto que agora eles precisam novamente fazer o segundo templo de alvenaria, porque o primeiro foi destruído. Só que agora eles não têm dinheiro, está vindo do cativo, escravos. Eles não têm dinheiro para poder construir novamente o segundo templo. Mas Ageu, que no livro de Ageu, Deus está dizendo assim: olha, eu sou com vocês, porque o ouro e a prata é de mim, Senhor. Então eles começam agora a construir o segundo templo, só que não com a beleza do primeiro. Agora não tem Asaf, agora não tem projeto, agora não tem matéria-prima vinda das províncias. Eles vão fazer com aquilo que eles têm. E a Bíblia diz que eles começam então a construir o segundo templo. Nessa época que Neemias vem também para poder reconstruir os muros de Jerusalém. E eles começam a construir agora o templo. Só que o povo está vindo de um momento de escravidão. Eles não têm recurso financeiro. E eles começam agora a fazer o templo está pronto. E eles cometem novamente um outro pecado. Qual, pastor? Eles começam a fazer do templo comércio. Eles começam a vender animais coxos, aleijados, dentro do templo. Foi nesse período que Jesus entra dentro do templo, pega um chicote, derruba a mesa dos cambistas, e Jesus disse: não fazei da minha casa lugar de comércio, porque a minha casa é casa de oração. A Bíblia diz que o tempo passa, Jesus morre, e depois de 70 anos da morte de Cristo, período 70 depois de Cristo, o imperador Tito de Roma destrói o segundo templo. E agora? Como é que fica o propósito de Deus, que era de relacionar com o povo, que começou lá no Êxodo, quando foi feito o primeiro tabernáculo? E agora, o primeiro templo, a glória do primeiro templo foi destruído. E agora o segundo templo, que havia uma promessa que
a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E agora? Como que Deus vai se relacionar com o povo? Aí Deus, que tem saída para tudo, tem propósito para tudo, Ele deixa escrito em 1 Coríntios capítulo 3, põe aqui para mim, Ariel, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso de número 16, olha lá, o que está escrito? Não sabeis que vós sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? O que eu quero te dizer com toda essa história, essa narrativa? Isso aqui são apenas paredes. Deus só está aqui porque você está aqui. Se amanhã, por volta da manhã, você vier aqui, você vai ver que são 4 paredes normais. Deus está aqui porque você está aqui. É por isso que a Bíblia diz: onde tiver 2, 3 reunidos, começa-se um culto e Deus está presente. Se você não estiver aqui, o templo, a alvenaria, é apenas uma simbologia, porque Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Está escrito. Aonde que então Deus habita? Em mim e você. Nós somos o templo de Deus. É por isso que Deus, através do Espírito Santo, Ele quer se relacionar comigo e com você, porque a presença de Deus está sobre a minha e sobre a sua vida. É por isso que o texto diz, continua lá, Ariel, um pouquinho abaixo, versículo 17: e se alguém destruir o templo de Deus, Deus fará o quê? Destruirá, porque o templo de Deus sois vós, e Ele é o quê? Santo. Eu quero que você saia daqui hoje com essa convicção. Quando você sai daqui, Deus não fica aqui, Deus vai contigo. A Bíblia diz assim: e Ele será chamado Emanuel. No texto traduzido está escrito Deus conosco. No hebraico, Deus dentro do homem. Você é templo da presença do Espírito Santo de Deus. É por isso que Deus recebe o seu louvor. É por isso que Deus recebe a sua oração. É por isso que Deus disse: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Os templos foram destruídos, mas Deus nos constitui como templo da presença do Espírito Santo. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Pastor, não entendo isso, então deixa eu explicar para você. Jesus morreu como cordeiro, mas Ele voltará como leão da tribo de Judá. Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele voltará para buscar o seu templo. E quem é? Eu e você. Por isso tome cuidado com suas condutas. Tome cuidado com as suas condutas. Tome cuidado por onde você tem andado. Tome cuidado com o que você tem falado. Porque se vós destruir o templo de Deus, que é vós, Deus destruirá você também. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. É por isso que eu preciso estar fortalecido. É por isso que eu preciso estar posicionado. É por isso que eu preciso ter a visão sobrenatural de Deus, porque eu fui chamado para ser templo da presença do Espírito Santo de Deus. Entenda isso nessa noite. Entenda o que você carrega dentro de você. Entenda a oportunidade que foi gerada na sua vida. A presença do Espírito Santo, a presença de Deus, ela pode fazer você ir muito mais além do que você pensa e imagina.
A presença de Deus pode te dar aquilo que você não consegue com suas forças humanas. A presença de Deus, ela te capacita para você chegar muito mais além do que você pensa e imagina. Por isso que a Bíblia diz: o que o olho não viu, o coração não sentiu, não subiu à mente humana, é o que Deus tem preparado por vós. Vós é templo do Espírito Santo de Deus. Então muita gente fala assim: ah, pastor, não vou para a igreja, não tenho roupa. Ah, pastor, a igreja é muito bonita. Ei, você é o templo de Deus. Deus está aqui porque você está aqui. É por isso que quando você ora, Deus recebe. É por isso que quando você canta, Deus recebe. Porque você é templo do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que Ele tem, nós cantamos, Ele tem ciúme de... Por que Ele tem ciúme de você? Porque você é templo do Espírito Santo. É por isso que nós lutamos contra o pecado. É por isso que nós sempre batemos forte contra o pecado. Por quê, pastor? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós não podemos nos corromper. Nós não podemos nos corromper. Nós somos templo. O Senhor nos separou para que nós sejamos seu templo. O Senhor nos separou para nós nos relacionarmos. É por isso que quando você está na sua casa lavando vasilha, Deus está presente. É por isso que quando você está no seu carro ouvindo louvor, Deus está presente. É por isso que você está no seu trabalho, no ambiente, Deus está presente. Porque o templo do Espírito Santo é você. É por isso que o diabo tenta contra a sua vida. Porque o diabo achou o seguinte: ele era ministro de louvor, pecou contra Deus, a glória dele foi tirada. Aí ele disse assim, o diabo: eu vou fazer com que o crente peca também, porque se ele pecar, a glória que Deus deu para ele vai se acabar. Mas aí a Bíblia diz que havia uma promessa de Deus: e nascerá um nascido de mulher que pisará na cabeça do diabo. Ou seja, você peca e ainda Deus te perdoa. Por quê? Porque você é a obra mais perfeita da criação de Deus. Pastor, é elogio? Não, é Bíblia. 2 de Pedro capítulo 2, 9: vós a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, pelo amor de Deus, se valorize, pelo amor de Deus, reconheça quem você é. Porque Deus não te olha por aquilo que você tem, Deus te olha por aquilo que você representa. Eu posso estar embaixo e ser qualquer um normal com qualquer pessoa, mas quando eu vou pregar, quando eu vou falar de Deus, eu me posiciono, porque eu sei quem eu sou, templo da presença do Espírito Santo de Deus. Entenda isso. Se valorize, porque você é menina dos olhos de Deus. Você é a rosa de Saron. Jesus te ama. Você é a obra mais perfeita de Deus. E a glória da segunda casa será sempre maior. Que isso, pastor? O dia de amanhã será bem melhor do que foi hoje. Porque você cai, mas Deus te levanta. Você cai, mas Deus te levanta. E assim nós vamos indo, rompendo de fé em fé, para quando Ele voltar, nós estaremos cantando o cântico celestial. Amém? Então declara comigo: eu sou o templo de Deus. Diga: Deus está aqui, porque eu estou aqui. E diga: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Entenda isso. A glória da segunda casa será sempre maior do que a primeira, porque Deus vai sempre te honrar. Deus vai sempre colocar você de pé. Amém? Então fique de pé, vamos orar. E a Bíblia diz que a casa de Deus, o templo de Deus, ele não pode ficar vazio. O templo de Deus, a casa de Deus, hoje nós possamos fazer a maior arquitetura, nós possamos colocar os melhores adornos, enfeites na casa de Deus,
Mas se você não estiver, Deus não estará presente. Mas quando você está, e a Bíblia diz, onde tiver 2, 3 reunidos para o culto, Deus está presente. Você é o melhor de Deus.